Boa noite a todos. Me chamo Pedro, sou atual tesoureiro da Liga Acadêmica de Neurocirurgia do Rio Grande do Norte e hoje damos início a mais um encontro do projeto de extensão Memória Neuro, em comemoração aos 20 anos de atividade da nossa Liga na UFRN. No encontro de hoje abordaremos o tema A Neurocirurgia Funcional e suas peculiaridades. Para fins de acessibilidade, faço a minha autodescrição. Sou um homem de pele branca, cabelos curtos e barba, estou vestindo a camisa branca e ao fundo uma parede branca. Bom, o nosso convidado de hoje é o Dr. Nilton Moreira, médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com formação em neurocirurgia pelo Hospital das Clínicas na Universidade Estadual Paulista, em neurocirurgia funcional e epilepsia pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, além de especialização em neurologia pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Atualmente é chefe da neurocirurgia do Hospital Procon da Rede Dó e atua em radiocirurgia estereotáxica Gama Knife Neurosapiens nos hospitais Vila Nova Star em São Paulo e o DF Star em Brasília. Além disso, Dr. Nilton também faz parte da história da nossa liga, tendo atuado como presidente da LANC-RN durante a sua formação acadêmica. Desde já agradecemos a disponibilidade do Dr. Newton e seja muito bem-vindo. A moderação desse encontro será realizada pelo Dr. Rogério Simplício, médico formado também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizou residência e especialização em neurocirurgia no Hospital Santa Marcelina, fellowship em neurocirurgia funcional no Hospital Brigadeiro e doutorado em neurologia pela USP. Atualmente é professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pesquisador do Instituto Santos Dumont e coordenador de neurocirurgia do Hospital Rio Grande. Passo agora a palavra ao Dr. Rogério Simplício para a abertura dos trabalhos como moderador. Obrigado, Pedro, pela palavra. Na verdade, eu espero que o Newton presente aí, ele foi tanto ligante e viveu ativamente a vida de um ligante interessado nas doenças neurológicas e hoje ele tem, depois da formação dele, ele tem uma carreira promissora aqui no Brasil e aí eu acho que ele vai poder nos presentear com a apresentação de como que quem se interessa por neurocirurgia funcional pode se espelhar ou aquele que se interessa numa experiência de ligante a um profissional com uma carreira bem sedimentada. Toneuton, por favor. Eu perdi um pouco aí do início, né? Mas vou tentar falar um pouco, na verdade, do que a neurocirurgia funcional vem atuando, inclusive no que se refere talvez o aumento até da radiocirurgia. Não sei se o Rogério já está por dentro aí acho que já mexe com radiocirurgia, não sei como é que é aí, né, em Natal, mas a gente consegue atuar também como radiocirurgia, né? É um ramo da neurocirurgia até funcional, né? Mas que pega várias áreas, né? Falando um pouco inicialmente do que mais eu opero, né? Como eu falei, eu peguei uma aula que não estava no meu HD, eu tenho uma aula preparada, só que o HD ficou, eu peguei e modifiquei a aula de novo aqui mais uma vez para tentar falar um pouquinho do que mais a neurocirurgia vem atuando aqui em Campo Grande e às vezes até pegando o paciente um pouquinho do Paraguai, Brasília, e às vezes ajudando o professor com a Neurosapiens que é o Antônio de Sales, em São Paulo. Atualmente eu trabalho mais na clínica Hipocampos e como chefe da neurocirurgia do hospital aqui da Rede D'Or de Campo Grande, né? Então, falando um pouquinho da neuromodulação, a gente sabe que, por incrível que pareça, o tremor essencial foi um dos primeiros a ter um tratamento de neurocirurgia funcional com neuromodulação em 1997, uma coisa recente, né? O FDA aprovou, que na verdade o Benabi, lá na França, iniciou em 93, né? O tratamento com neuromodulação, com marca-passo cardíaco, mas usando marca-passo no cérebro, né? Meio que, é, como diria a gente, o Brasil de MacGyver e atuando no cérebro com um aparelho cardiológico. Depois da evolução, a gente veio tendo cada vez mais a evolução do aparelho propriamente neurológico, né? Em 2002, o FDA aprovou tratamento para Parkinson com neuromodulação.
distonia, né? Todo mundo sabe que distonia não é tão comum, mas distonia de origem familiar tem a aprovação pelo FDA. A gente também consegue aqui com a Anvisa tratamento tranquilamente nos casos de distonia. Na sequência, toque, depressão maior e Tourette, em 2009, só que tem uma especificidade maior com esses transtornos psiquiátricos que diz respeito a uma questão de ética, né? Geralmente tem que ter um parecer de psiquiatra, geralmente dois psiquiatras de serviços diferentes, falando que o toque, a depressão maior e o Tourette são refratários para poder a gente atuar na linha de tratamento neurocirúrgico, tendo em vista o histórico da cirurgia psiquiátrica já ter um pouco de passado sombrio, não por parte da neurocirurgia como um todo, mas por parte até do conjunto médico psiquiátrico que ficou um pouco traumatizado com as cirurgias da era da lobotomia, né? E a gente acaba usando hoje em dia a neuromodulação também como para epilepsia refratária, seja estimulando alguns alvos como o núcleo anterior do tálamo, o próprio hipocampo, como cirurgias ressectivas também a gente acaba atuando aqui em Campo Grande, né? Porém, a gente sabe que pela evolução do tremor essencial ser o primeiro, a gente observa que ao longo dos anos tá havendo uma tentativa de inversão com a indicação aumentada dos transtornos psiquiátricos no que diz a neuromodulação, principalmente a neuromodulação, subindo um pouquinho e não é que o Parkinson tenha diminuído, mas proporcionalmente as outras patologias têm um tratamento atualmente talvez mais expandido, mais conhecido, e está ampliando mais a sua gama de terapia, né? Então, graças a Deus tem expandido a informação e a gente tem tratado cada vez mais pacientes com patologias diferentes de Parkinson e tremor, né? Lembrando que é uma coisa multidisciplinar, né? Por isso que a gente tem que ter o psiquiatra em mão, tem que ter o neurologista em mão, fazendo uma revisãozinha do Parkinson, né, que os sintomas principais que são tremor, rigidez e bradicinesia, não necessariamente a gente vai encontrar sempre os três juntos, mas o tremor talvez a forma mais é, fácil de identificar, né? Mas tem a forma tremulante do Parkinson, tem a forma rígida cinética, que são formas que acabam tendo mais predominância no meio diagnóstico. Vocês estão escutando aí? Como é que está a transmissão, doutor Ângelo? Tudo Tá boa, certo. tá muito boa. Pode continuar. Ok, Vou me dando feedback, porque eu não sei se caiu a conexão. Então, se quiser interromper, pode interromper, que é super rápido. É uma adaptação interessante aqui para quem está na formação acadêmica ainda, para ver como a neurocirurgia é ampla e não ficar só preso à neurocirurgia a partir de agora. A liga é uma forma de entrada na neurocirurgia, mas abrir o seu universo para outras áreas também, né? Então, hoje a gente sabe que distonia, discinesia e freezing, eles não têm são efeitos colaterais, já pouco tardios, às vezes, do Parkinson, mas também são sintomas típicos do Parkinson, né? Aqui eu vou pular um pouquinho, mas como o Parkinson vem, vamos dizer assim, como ele começa, né, a diminuição da produção da dopamina nas células e a dificuldade também da interação dessa dopamina na sinapse nervosa de qualquer neurônio, ou seja, como a gente teve uma discussão recente agora, o Parkinson é uma doença neuronal, uma doença funcional. Isso é uma discussão bem interessante, mas basicamente é só pensar para acadêmico assim, onde tem o neurônio vai estar prejudicado. Então o intestino vai estar lento, a alteração de olfato vai estar alterado, a lentidão, logicamente, a rapidez do movimento vai estar alterado, né? Então toda essa modulação de movimento vai estar alterada no paciente com Parkinson, principalmente por falha da atuação da dopamina, né, quanto da produção da dopamina. Daí o trabalho japonês recente mostrando o implante de células-tronco na região do putamen, né, para que produza a dopamina. Mas eu creio que a longo prazo, se tiver boa resposta, né, eu creio, tomara que tenha, talvez uma coisa interessante seja associar o DBS para ter uma reação mais rápida ao implante de células-tronco para que tenha uma
produção de dopamina mais de forma mais tardia, como o trabalho japonês mostra, que é a partir de 2 anos que você aumenta a produção, né? Então, o sucesso da terapia depende muito da seleção do paciente, né? Não é todo paciente de Parkinson ou de distonia que tem indicação de cirurgia. A gente sabe que aquele paciente que a gente vai falar mais à frente as indicações, né? Então, você depende, às vezes, do neurologista. Quando eu cheguei em Campo Grande, eu dependia de mim mesmo para indicar. Então, eu trabalhava basicamente sozinho. Minha esposa faz uma monitorização neurofisiológica, mas como neurologista, ela me ajudava bastante, até para fazer o PDRS, que a gente vai falar mais à frente, para fazer uma seleção melhor do paciente, né? Aquele paciente que já não tem demência, paciente que não tem transtorno psiquiátrico grave. A acurácia do posicionamento vai depender do treinamento do neurocirurgião, né? Um bom treinamento em estereotaxia, um bom treinamento mesmo no alvo, né? Por exemplo, no STN, onde eu vou colocar no STN o alvo, né? O alvo tem 4 milímetros, mas nesses 4 milímetros, aonde eu vou tentar acertar? Na região póstero-medial. Então, isso tudo faz parte do treinamento do neurocirurgião funcional. Por isso a gente acaba se diferenciando um pouquinho nessa parte de técnica cirúrgica, quase que matemática. A programação adequada do eletrodo. Você selecionou o paciente, operou o paciente, você não pode deixar o paciente livre na rua. Ele vai precisar de uma programação, vai precisar, assim como o carro, fazer revisões. E essa revisão, eu costumo falar que ele pode ter a idade que for, mas ele vira teu filho. Então você vai ser responsável pelo paciente até, ó, tem um eletrodo, vai fazer uma cirurgia do pé. Ele vai te ligar, fala, doutor, posso fazer a cirurgia? Então, responsabilidade total, porque ele tem um aparelho implantado quase que com teu nome tatuado, né? Hoje a gente já sabe que pelo estudo Early Stim, a gente sabe que pacientes a partir de 4 anos e não 5 já podem ter alguma indicação de cirurgia de implante de eletrodo cerebral para Parkinson, né? Então, o paciente que tem flutuações motoras, tem efeito colateral, usa doses elevadas, né? O paciente que tem, muitos deles, eu não conheço nenhum, sei o Rogério, mas todo paciente meu com Parkinson tem ou ansiedade ou depressão em algum grau, ou os dois juntos, tá? Então, o médico, o neurocirurgião tem que ter uma avaliação boa no paciente psiquiátrico e também mandar para avaliação do psiquiatra para que tenha uma coisa multidisciplinar, o paciente fique bem, ah, tenha um bom resultado, né? É, demência, né? A gente faz um teste neuropsicológico, porque se você tiver demência, às vezes uma demênciazinha leve, iniciando, você já pode pensar num alvo diferente, não só contraindicar, porque a demência avançada contraindica, mas um quadro de memória todo mundo vai ter. E um quadro de memória bem documentado pelo teste neuropsicológico, a gente acaba fazendo um alvo diferente, por exemplo, o globo pálido interno, né, ao invés do STN. Então, isso também um critério de seleção de alvo, aí cabe uma boa formação para a gente escolher bem. Acho que eu falei mais ou menos, né? Falei rápido, né? As indicações, o diagnóstico tem que ser Parkinson realmente, né? 20% de um congresso, por exemplo, só de neurologista, ainda vai errar no diagnóstico de Parkinson, porque o diagnóstico não é estacionário, é um diagnóstico de acompanhamento. Por isso, os 4 anos necessários para a gente poder indicar a cirurgia. Tá? Então, 5 anos, mas hoje em dia, 4 anos a gente já tá podendo operar. Faz o teste da levodopa. O que que é esse teste da levodopa? É o PDRS. Você oferece a levodopa, significa que a patologia em si do Parkinson está dependente da medicação. Então, o paciente que não tem Parkinson, ele não vai melhorar com a levodopa. Se ele tem Parkinson, logicamente, pela fisiopatologia, vai melhorar. Agora, ele vai melhorar quantos por cento? Você deixa ele 24 horas sem tomar medicação, oferece a medicação geralmente 1,5 a 2 vezes a dose que ele habitualmente está acostumado a tomar, e 40 minutos após você reavalia. Essa reavaliação, se você observar 30 a 40% de melhora, esse paciente a gente já se prediz um bom resultado para a cirurgia, né? O paciente já tem complicações motoras, flutuações, on-off imprevisível, né? Hora ele tá bem com a medicação. O paciente que está bem com a medicação, ele toma o medicamento, vai no supermercado, faz compra, volta, ele sabe o tempo que vai durar a medicação. Quando isso é imprevisível, isso acaba limitando bastante o tratamento. Então aí entra também a necessidade de terapia cirúrgica. A discinesia incapacitante, por exemplo, o paciente às vezes nem melhora tanto do Parkinson, mas ele apresenta discinesia incapacitante.
se mexe tanto que até emagrece, né, de tanto movimento, tá? Um tremor refratário que incomoda ele, né, ou outros efeitos colaterais da medicação, né, e como eu já falei, a alteração psiquiátrica grave. E o paciente não adianta operar, ele não ter cuidado pós-operatório depois. Mora, sei lá, eu moro em Campo Grande, ele mora em Coxim, que fica, sei lá, 300 quilômetros da capital. Então esse paciente acaba ficando sem assistência, não adianta você operar e jogar ele fora, jogar ele para o mundo igual, né, ficar livre, porque ele vai precisar de uma assistência tanto de programação quanto de ajuste medicamentoso depois. Isso aqui é um quadro que eu sempre deixo, né, que é a janela, a Running Moon, né, que a gente fala que é o período de lua de mel. Muitas vezes o paciente que tem o início tardio, ele não vai nem ter essa janela de lua de mel com a cirurgia. Paciente que tem o início típico, né, por volta dos 40, 50 anos, ele vai ter uma lua de mel boa e é um candidato à cirurgia justamente quando ele já está melhorando um pouco piorando um pouco em relação à resposta do medicamento. E aqueles com início precoce, o Parkinson precoce juvenil, eles vão ter uma janela muito boa, daí até a tecnologia com geradores recarregáveis para que tenha uma duração maior da terapia e não precisar trocar tanto a bateria, o gerador, tá? Tô indo muito rápido, ou vocês vão falando se eu tô indo muito rápido. Aqui um Tá pouco tranquilo. Pode seguir das aí. imagens, aqui essa é uma imagem, essa aqui é bem interessante para mim, porque é a primeira cirurgia quando eu cheguei em Campo Grande, né? É a primeira cirurgia de Parkinson na Santa Casa pelo SUS, né? Então, para mim foi bastante marcante, sempre operando sozinho lá. Rogério, filho único por enquanto. Se chegar alguém lá, a gente manda sumir. Aqui é um aspecto interessante aqui só da técnica cirúrgica, a gente rebaixa um pouquinho. Isso aqui é onde vai ter uma guilhotinazinha, onde vai prender o eletrodo. Aqui era dura mata, né? Então, para que não fique sobressalente aqui o botãozinho que prende o eletrodo. Então, no pós-operatório, você fica utilizando técnica também de cirurgia plástica, senão não aparece que ele fez cirurgia, nenhum botão nenhum, fica mais estético. Aqui um posicionamento do eletrodo, reconstrução 3D, né, pós-operatório, daí a importância da boa imagem para esse procedimento. Aqui no intraoperatório, a gente estimula muito esse operatório. Tem bastante limitação, vocês estão vendo aí o vídeo tranquilo, né? Bastante, ele consegue fechar, mas ele não abre com muita amplitude, né? A gente vai estimulando no intraoperatório, daí a importância a gente fazer a cirurgia acordado. As cirurgias ablativas, que nunca perdem o seu escopo, né? Tem alguns pacientes que a gente acaba fazendo cirurgia ablativa. Paciente que ele tem uma lesão no tálamo aqui, ó, que a gente fez propositalmente, a gente fez a lesão no tálamo, né, que a gente chama de talamotomia. Cirurgia para tremor essencial refratário, geralmente paciente com 84 anos, se eu não estou enganado. Tá? Então, lesão ainda tem espaço para DBS. Deixa eu ver aqui, é aquela questão do alvo cirúrgico, quando colocar o GPI, quando colocar no STN. A gente vai preferir o GPI, geralmente quando o paciente tem discinesia ou cognição ou psiquiátrico alterado, sabendo que o GPI não é tão bom para tremor, rigidez e bradicinesia quanto o STN. Então, de cara, STN é melhor para tremor, rigidez e bradicinesia, porém, pacientes que têm alteração cognitiva e um pouco de alteração psiquiátrica, talvez a gente pense mais em GPI do que STN. Tá? Isso aí é questão de prova para residência, que alvo colocar. Ele coloca um caso clínico e que alvo colocar, STN ou GPI para Parkinson. Né? E a gente pensa também, alvo para tremor essencial, colocar no VIN, né, que é no tálamo. Essa questão. Esse aqui é um trabalho que eu fiz, uma revisão recente, que eu apresentei no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Funcional, sobre o tratamento com estimulador medular para Parkinson, né? O FDA libera esse tratamento há algum tempo. Meus casos, são 9 casos que a gente está catalogando para publicação. É, Eles são casos que foram utilizados para dor, ou seja, seguiu a DUT, né, que é a normativa da Anvisa, da ANS, desculpa, a Anvisa lembrou agora de algumas coisas políticas aí, mas a ANS ela regula o nosso, né, FDA americano, a Anvisa regula a nossa terapia, principalmente nos pacientes de convênio. Então a ANS ela não libera para
de distúrbio da marcha no Parkinson, mas ela libera para pacientes com dor. Coincidentemente, esses pacientes que tiveram distúrbio para marcha, eles tinham polineuropatia e muita dor em membro inferior, e eu implantei eletrodo medular para alteração da marcha. Tá? Esse paciente aqui, eu vou ser, é um paciente de 78 anos que tinha uma demência um pouco avançada, não era candidato para DBS e tinha esse freezing da marcha. Tá? A gente apresentou esse caso bem interessante lá, porque ele não tem DBS. Você observa que ele tem o freeze, né, o congelamento da marcha. Isso acaba piorando bastante a questão de sobrevida mesmo, né? Um paciente desse, como a gente observa, ele daqui a pouco ele tende a cair. E essas quedas acabam acarretando fratura de fêmur, trauma craniano e acaba reduzindo a sobrevida do paciente. Implantado eletrodo medular 15 dias pós-operatório, ligado à estimulação em burst, que aí não vai, para vocês não vai valer a pena, mas é um tipo específico de estimulação medular. Pode falar mais uma vez agora. O áudio vocês, não sei se acho que não está aparecendo aqui. A gente escuta o áudio. Não, o áudio não era interessante, é isso que eu queria falar. Ah, tá. Deixa eu ver se eu tenho uma aula aqui deixa eu ver se eu abro a outra aula, que aí fica interessante mostrar para vocês. A aula da SBENF. Leonildo. On. Vocês conseguem ver a tela, né? Vocês conseguem ver a Sim, tela aí? tudo certo. Pode Vemos. falar com ele agora. Desconsidere o áudio, mas fiquei feliz. O eletrodo ligado, ele andando na velocidade. Tá aceleradinho, hein? O sotaque ainda é assim. Tá até levitando, né? Pelo efeito do delay. Então, acho que é importante esse vídeo, porque hoje em dia a gente sabe que os trabalhos são bem difíceis a gente evidenciar que existe uma melhora ou não, porque todos os pacientes foram submetidos a DBS. Então a gente não sabe se o tratamento melhorou por DBS ou se melhorou por conta do eletrodo. Esse paciente não tem DBS e melhorou só com o eletrodo. Mas outros 8 pacientes da nossa casuística tiveram pelo menos um aumento na velocidade da marcha dos 10 metros. Tá? Pode falar. Não passou, vamos passar o. Pode falar mais uma vez. Pronto. Esse aqui é mais pulando um pouquinho. Agora eu queria falar com vocês, a gente já falou um pouco do básico que a gente acaba tratando em Campo Grande, mas eu queria introduzir um pouquinho que talvez, Rogério, com a eleição da nossa chefe, que é minha chefe, né, da Neurosapiens, mais a doutora Alessandra Gorgulho, né, a eleição dela agora para presidente da SBENF, vai ser a próxima depois da Vanessa, talvez a introdução um pouco mais à radiocirurgia estereotáxica, né? Eu acabei minha residência de neurocirurgia no serviço de São Paulo sem ter muita noção da radiocirurgia. Para mim, a radiocirurgia estereotáxica era algo que era do radioterapeuta, mas pelo contrário, a gente tem que saber que quanto mais tratamentos a gente tem em mãos, a gente pode oferecer o melhor tratamento para o paciente. E não aquele tratamento que eu mais sei fazer vai ser o mais adequado para o paciente. Então, isso me dá muito mais facilidade de escolher aquilo que for melhor para o paciente. Por exemplo, um tumor do ângulo ponto que eu adoro operar, que eu vou ter um benefício, por exemplo, da minha esposa que faz monitorização neurofisiológica, é, ela vai ter a monitorização, eu vou ter a cirurgia. Porém, eu sei que em alguns casos, tumor pequeno, a radiocirurgia estereotáxica é muito superior à cirurgia aberta, com menos risco. Então, eu tenho que saber que esse caso eu indicaria para um familiar meu. Então, é assim que eu vou lidar com o paciente. Eu vou indicar a radiocirurgia estereotáxica quando aquilo for melhor para o paciente. A diferença do que vocês têm aí, por exemplo, e que eu tenho em Campo Grande também, o acelerador linear, ele é diferente do Gamma Knife. Acabei não colocando a foto do Gamma Knife, mas é um aparelho muito semelhante a uma ressonância, né, com um braço robótico, onde ele faz a tomografia de controle para o posicionamento do paciente, e aquele mesmo arco de estereotaxia que a gente usa, geralmente o Lexel, para fazer implante de eletrodo cerebral, a gente acaba usando para fixar o crânio do paciente, também tem a questão milimétrica de lesão cerebral. Então, o que garante a radiocirurgia estereotáxica, né?
Esse aqui é um comparativo, né, que mostrando questão o Linac usa muito fonte de raio-x muitas vezes. O CyberKnife também usa fonte raio-x. O Gamma Knife usa cobalto. A questão de especificidade do Gamma Knife é muito superior, é submilimétrico. O Linac ele foi feito para fazer lesão no corpo todo com radiação, mas levando em consideração quando a gente operar. Alguns casos que, por exemplo, metástases cerebrais pequenas, profundas, menor que 2,5, 3 centímetros, né? É, que tem provavelmente em áreas eloquentes, tronco cerebral, tálamo, a gente acaba optando por, muitas vezes eu já vi colega que não tem noção de radiocirurgia chegar para o paciente e falar, ó, você vai morrer, você está com múltiplas metástases cerebrais e não tem o que fazer. Quando às vezes, é um pouco de falta de conhecimento que a gente pode indicar a radiocirurgia. Tem um caso aqui que eu tentei colocar o vídeo, mas não saiu. Um caso que desde de janeiro de 2023, a gente tratou 5 lesões metastáticas, uma delas no tálamo de 3 centímetros, e o paciente tem controle da terapia até hoje, 2026. Tá? Então, tendo a terapia controlada, o tumor controlado, por exemplo, de pulmão, que era o caso dele, a gente fez tratamento de 5 lesões. Depois eu te mando, professor. Tá no meu Instagram, mas eu não consegui jogar na aula aqui. É, Nesses casos de metástases, múltiplas metástases, né, tá muito bem indicado a radiocirurgia estereotáxica, bem como o chivonoma pequeno, né, aqueles chivonomas que não estão tocando o tronco, não tem compressão, não tem hidrocefalia, né? Pacientes muito idosos que não vão ficar bem do ponto de vista cirúrgico no pós-operatório de um tumor de base de crânio, né? A gente acaba indicando a radiocirurgia estereotáxica. Neurologia do trigêmeo, nós temos várias terapias funcionais para o trigêmeo, desde risotomia do trigêmeo, que a gente vai com agulha no gânglio de Gassa, o bloqueio do gânglio de Gassa, nós temos a descompressão microvascular do trigêmeo, que é a cirurgia aberta que a gente vai e descomprime o nervo, né? Nós temos o Gamma Knife, que ele vai fazer uma lesão no entry zone, na região de entrada do nervo no tronco cerebral. E nós temos, por último, alguns casos publicados também de eletrodo de gânglio de gás, eletrodo de neuromodulação, né, para tratamento, principalmente pacientes que tiveram neuralgia trigêmeo secundária ou esclerose múltipla, tá? Mas são pacientes que quando alto risco cirúrgico, a gente acaba optando por Gamma Knife. Única coisa que eu não falei lá atrás, Brasília, desculpa, Natal e Campo Grande têm em comum que não temos Gamma Knife. Eu levo o paciente para Brasília, no Hospital DF-Star, por isso que eu atuo lá, e a gente faz lá porque tem um Gamma Knife. Nós tínhamos um Gamma Knife no HCOR em São Paulo, que agora em março entrou ficou desativo, né? Porque não tiveram interesse de renovar a fonte de cobalto. É, A gente pode usar também meningioma, principalmente meningioma de base de crânio, quando a cirurgia vai. A gente trata a neuralgia do trigêmeo de várias formas, como eu tinha falado. Risotomia, descompressão microvascular do trigêmeo, a janeta, né? A gente trata com bloqueios, a gente pode fazer radiocirurgia e pode fazer também estimulação com eletrodo. Geralmente a gente usa até um eletrodinho pequeno de DRG, que os polos são mais curtos, ou um eletrodo da Boston que é menorzinho também, mais fininho. A gente acaba usando para neuromodulação. Vai depender do paciente, né? O paciente com esclerose múltipla ele tem uma tendência muito maior a fazer recidiva do quadro, então a gente acaba optando, se ele aguentar, se for um paciente passivo de cirurgia, a gente faz a estimulação do nervo, né? Do gânglio de Gassa. A gente usa meningioma de base de crânio que vai causar muito dano ou recidivado, né? Malformação arteriovenosa, a gente acaba usando também aquelas malformações de Spettler-Martin menor que 3 ou 3 centímetros, ou aquelas que já fizeram embolização ou fizeram cirurgia, ou estão na região muito difícil acesso, tronco, núcleos da base. A gente acaba fazendo o Gamma Knife, ele não some de imediato como a cirurgia, como a embolização, Uhum. mas ele vai murchando aos poucos, lentamente, e é uma ótima terapia, a gente já fez várias para a terapia complementar de embolização, tá? Mas aí é o Gamma Knife, não o LINAC, não o acelerador linear, tá? Porque a precisão, geralmente em áreas bem eloquentes, tronco, tal, acho que tem uma precisão seria muito interessante. Ah, o próprio Gamma Knife também pode ser usado como um tremor essencial e Parkinson.
Só que é uma cirurgia mais antiga, vamos dizer assim, como a talomotomia e a palidotomia. A gente não vai ter o tratamento no momento, ou seja, o paciente está tremendo e vai continuar tremendo depois da cirurgia, porque a radionecrose induzida pelo aparelho ele só vai acontecer de 3 a 6 meses posterior ao tratamento. A única coisa ruim é essa. A gente tem um HIFU também, que foi bastante veiculado nos últimos tempos, como terapia com lesão de ultrassom dos núcleos da base, que nada mais é do que uma cirurgia, é uma talamotomia antiga, né, vamos dizer assim, só que minimamente invasiva, né? Então, o DBS ainda acaba sendo a melhor terapia para esses casos. Toque refratário, como eu falei lá no início, né? Também você pode usar até por questão de você faz múltiplos alvos. É interessante você faz ou lesão com radiofrequência, né? Com estereotaxia, ou você faz o gamma knife mesmo com múltiplos alvos de cápsula anterior, entre outros. Acho que é isso, certo? Não sei se tentei. O tema é muito amplo, né? É um tema da neurocirurgia funcional muito amplo. Tentei ao máximo chegar aqui que fique agradável também para ver também que, por exemplo, eu não coloquei aqui na aula, mas fugi um pouco do ponto de vista neurofuncional. Como eu tenho formação em neuro-oncologia, eu acabo aproveitando o trabalho da minha esposa, ela é neurofisiologista intraoperatória, e fazendo muita cirurgia de glioma awake. Então, a gente em Campo Grande, a gente tem uma certa, eh, eh, vamos dizer assim, a gente acabou sendo um dos primeiros a fazer essa cirurgia lá. E graças a Deus é com a ajuda do Marcos Maldaun, do Sírio-Libanês, e a professora da minha esposa, que foi a Silvia Veste, que é um dos que tem a maior casuística no Brasil de cirurgia awake para tumor cerebral, tá? Eu acho que é isso. É, obrigado aí, Newton, pela disponibilidade, né? Dificuldade aí de estar muito longe aqui do Brasil. Foi legal, a gente vai consertar na edição esses travamentos, né? Isso aí é tranquilo. Vou passar a palavra para a Rogério para fazer a moderação. Mais para frente eu faço algumas perguntas também. Mas Eu muito queria, obrigado. eu queria Bem-vindo. agradecer, professor. Você está em casa, né? Você foi presidente É, dessa liga eu aqui. acho que, se eu não me engano, eu acho que eu fui o primeiro presidente da Liga. Eu mandei um certificado assinado ainda pelo Dr. Ródio e Dr. Luciano Araújo, né? Foi aí que eu vi que eu estava bastante velho já. É, Depois eu entreguei a presidência para Tailane. isso. Tailane Rogério conhece, foi residente lá de São Paulo, do Santa Marcelina. À vontade aí, Rogério. Bom, ó, agradecer a palavra, agradecer o convite à Liga de Neurocirurgia, ao Ângelo, ao Newton que está presente. Exceto pelo insulto dele dizer que tá velho, né? Porque então eu e o Ângelo, a gente tá. Deveríamos estar nos aposentando e gagar, né, Ângelo? Com certeza. Vamos lá. Algumas coisas que eu acho que para o ligante, e somente o que está na neurocirurgia funcional, né? Eu até hoje não me arrependo de estar na área como neurocirurgia, acordo e adoro a especialidade que eu decidi fazer. Agora, o que é que eu vejo no campo de neurocirurgia funcional, se a gente for pensar nas outras áreas de neurocirurgia, né? 90% do que se faz hoje é o que o Newton mostrou para gente, são cirurgias para tratar doença de Parkinson, que é o carro-chefe dos transtornos de movimentos que chegam para o neurocirurgião funcional tratar, né? Apesar de tremor essencial ser 20 vezes mais comum, esses pacientes, na realidade brasileira, eles chegam menos, eles requerem menos cirurgias. Mas 90% de nós, neurocirurgiões funcionais, vamos tratar Parkinson, dor crônica ou aguda, principalmente crônica, porque é um paciente que demanda mais, pede mais intervenções cirúrgicas, e epilepsias farmacoresistentes, que é uma quantidade enorme da população. Um terço das pessoas que têm algum tipo de epilepsia, o medicamento não é o tratamento para essas pessoas, tá? Simplesmente porque é resistente ao medicamento, né? A gente tem outras coisas, o Newton falou, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, Tourette, mas o que a gente vê na neurocirurgia funcional é que o número de desordens que são possíveis e passíveis de serem tratadas cirurgicamente com um resultado muito bom, e quando eu digo muito bom, é superior
aos tratamentos mais comuns que nos são apresentados na faculdade como médico, que é medicamento e reabilitação, ele está expandindo rapidamente, tá? E está expandindo rapidamente também as técnicas e as tecnologias que a gente usa. Então, o neurocirurgia funcional, ele usava basicamente ablação, ou de duas formas, ou com alguma modalidade de radioterapia estereotáxica, que o Newton mostrou, ou colocando um eletrodo de radiofrequência em algum local do corpo para fazer uma lesão no nervo, na medula ou no cérebro. Isso mudou drasticamente com as aprovações dos dispositivos eletrônicos para fazer a neuromodulação, né? O Newton mostrou aí, o FDA aprovou em 1997. Então, nesse século, a gente começou a expandir e a neurocirurgia funcional ela ficou bastante semelhante à neuromodulação elétrica, tá? E a gente, 25 anos depois, a gente está num ponto que está começando a expandir um outro campo muito grande, que é usar ultrassom, tá? Então, são ultrassons de baixa frequência que você consegue fazer. Não tem nada a ver com o ultrassom que os radiologistas utilizam para adquirir imagem, dar diagnóstico ou fazer procedimento, mas são equipamentos que utilizam, ao invés de energia elétrica, ao invés de radiação, eles utilizam outra energia, que é a energia sonora, e se aprendeu e se desenvolveu tecnologia, se desenvolveu a ferramenta para a gente poder manipular o cérebro desse jeito. Então, para quem procurar na literatura, vai encontrar isso como HIFU e LIFU, LIFU e HIFU. O ultrassom de baixa frequência, que ele faz uma neuromodulação, ou seja, não causa uma lesão na estrutura, e o de alta frequência, sim, aí você procura causar uma lesão na estrutura que você está atingindo. Pra vocês terem uma ideia disso, tem cerca de 3 anos que isso ficou liberado nos Estados Unidos e Europa, e isso ultrapassou em algumas dezenas de vezes o número de pacientes que recebem um DBS, um estimulador cerebral para Parkinson, tá? Então, está tendo uma aderência muito grande pelos médicos, pelos hospitais e pelos pacientes. Mas o que é importante saber é que você vai mudando e você vai tendo mais ferramentas. Outra demonstração de que é uma área que cresce muito, né? É que eu vou fazer, será que eu vou ter espaço na minha cidade? Se eu voltar para Natal, se eu for para outro lugar, se eu for para um lugar que a gente pensa que vai ter menos pacientes, será que eu vou ter campo para atuar? Existirão pacientes? Vai existir tecnologia? Tudo aponta que sim, tá? Existia apenas uma empresa que produzia estimuladores cerebrais, medulares ou de nervo, 30 anos atrás, tá? Hoje existem 6 empresas que são gigantes, estão em todos os continentes, e existem mais de 200 outras que são regionais, tá? Pra vocês verem como isso são empresas, não são startups, são empresas consolidadas, tá? Então, é uma área que sim, você provavelmente vai ter pacientes, provavelmente você vai ter vários dispositivos, você vai ter várias tecnologias diferentes para trabalhar. Do ponto de vista regulatório, né? Até 2010, mesmo que a gente tivesse um paciente do sistema privado de saúde, esse paciente precisaria entrar na Justiça Brasileira para conseguir a terapia. Em 2011, todas essas terapias estão autorizadas pela INS. Isso foi um esforço conseguido pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Funcional na época, foi feita uma força-tarefa. Isso foi aplicado na Agência Nacional de Saúde Suplementar e nós conseguimos aprovar tudo simplesmente porque a ciência por trás disso e os resultados clínicos são extremamente consistentes. São dos melhores resultados que nós temos em todas as medicinas. A gente perde para a vacina. No âmbito do SUS, em 2025 foi aprovado pela Conitec o estimulador medular para tratar dor crônica,
E o SUS tem mais etapas do que isso, mas ele já deve ser completamente implementado ou no segundo semestre desse ano ou primeiro semestre do ano passado. Isso é um trabalho da Sociedade Brasileira de Neuromodulação. E esse ano vai ser submetido o da estimulação cerebral para os transtornos de movimento, Parkinson, tremor, distonia, com chance altíssima de ser aprovado de novo, porque a ciência é a mesma no mundo inteiro, então todos os países estão sendo aprovados. Então, são indicativos de que o ambiente no Brasil é muito promissor. Tem os pacientes, tem novas tecnologias, tem novas empresas, o aspecto regulatório está favorável, o aspecto de representatividade dos neurocirurgiões no Brasil. Os neurocirurgiões brasileiros, de forma geral, são muito bem vistos, tanto porque somos uma sociedade com um quantitativo muito relevante, comparando só do mundo, quanto porque o nível de formação dos neurocirurgiões brasileiros, quando se equipara dos outros países, ele é muito bom. Tá? Então, nós temos vários líderes internacionais que são brasileiros. Na neurocirurgia funcional é exatamente a mesma coisa. Tá? Vários de nós estão em cadeiras de comitês internacionais, até mesmo de institutos de saúde, de ministérios de saúde de outros países, de comitês das sociedades de neurocirurgia funcional e de neuromodulação. E do ponto de vista científico, tem algumas das terapias, a terapia que o Newton mostrou da estimulação medular para Parkinson, ela foi pensada por brasileiros, executada dos estudos pré-clínicos de roedores, de saguis e em humanos, tudo por brasileiros, tudo por laboratórios. O estudo em roedor foi por um brasileiro, em um laboratório de um brasileiro, que foi o Miguel Nicoleles, nos Estados Unidos, e depois o em primatas em Macaíba e os seres humanos pelo Eric, em São Paulo. E vários outros avanços que se prevê que vão ser úteis para os pacientes nos próximos 10 anos estão sendo liderados por brasileiros em hospitais brasileiros. Então, é uma área bastante promissora para aquele que estiver pensando em acabando a graduação, ir para uma residência de neurocirurgia e depois ser uma área a, a seguir. Tá? Ângelo e Newton, eu paro por aqui e aí eu deixo para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta específica do que o Newton apresentou em relação à doença, à terapia, se interessar sobre o LINAC, a reterapia estereotáxica, o Parkinson, a dor crônica, a gente pode ir respondendo aí. Tivemos mais de 65 participantes aqui, né? Então, audiência boa, viu, Nilton? Opa! Na minha época era o máximo 12. É, né? Que bom que o crescimento da. No início da minha faculdade, na verdade, a aula magna foi do Miguel Nicoleles, né? A minha aula magna da UFRN foi do Miguel Nicoleles. Ainda não tinha o centro ainda, foi criando aos poucos, né? A gente sabe que o Rogério é humilde em falar que é a neuromodulação que tá mexendo nessa parte do SUS aí, implantando no serviço SUS, mas é ele que tá mexendo os pauzinhos aí, né? A neurocirurgia natalense, assim como a neurocirurgia paraibana, sempre muito ativa, né? O Rogério foi presidente da Sociedade de Neuromodulação, ainda é, Rogério? Ainda vai passar para Tatiane? Não, ainda bem, já passei. Desde, É, desde janeiro é a Tatiana Oliveira, de Curitiba, é a presidente. nós temos representantes assim. Tudo bem que eu sou da época da doutora Messi, doutor Ângelo, desbravando ali como é que chamava o hospital ali, o de criança, Tinha o me Varela recordo. Santiago, né? Oi? Era o Varela Santiago Varela na época. Santiago, Varela Santiago. Eu entrava lá nas minhas laminogocele já desde o terceiro período, o taradinho aqui da neurocirurgia. Mas É, sempre o. eu cheguei a fazer biópsia estereotáxica no Varela, né? Não sei Aham. se você me acompanhou, mas a gente fez a tomografia, a criança saiu com o arco, né? E foi fazer tomografia em outra clínica, né? Acho que não foi da minha época, não, senão eu lembraria.
Mas não Isso é foi de em outro planeta também. 2009, 2010, mas provavelmente o primeiro a fazer ainda vai fazer, né? Vamos Não está dizer. errado, não, porque lá no IPQ a gente fazia, colocava o aula no IPQ, levava o paciente para o Instituto Central, né? O Rogério, não sei se chegou a. Atravessa a rua ali, né? Fazia a volta toda, trazia o paciente de volta. E aí, se tivesse errado o arco, ia ter que voltar lá, né? Mas Eu é, posso fazer umas perguntas aí, aproveitar por os dois. favor. Vocês conhecem algum paciente que fez risotomia para trigêmeo por radiofrequência que ficou bom? Sim, sim, Pergunta bem, né? sim, sim. Eu não É conheço justamente isso. nenhum, mas assim, minha amostra é muito É, pequena. é justamente isso que eu brigo. Eu sou meio chato com resultado, então eu acabei, por exemplo, eu tenho uma. Depois eu até vou publicar, se Deus quiser, esse ano eu acabo. Minha esposa me mata se eu não publicar esse ano. Eu tenho uma técnica variante para descompressão microvascular de janeta, que ela é baseada no enforca-gato. Por quê? Na verdade, você descomprimir o nervo trigêmeo interpondo algo ali, um coxim, para mim, e na observação da minha esposa que faz monitorização, dá muito mais queda de potencial durante a cirurgia a longo prazo. Então, na minha opinião, e observando a organização do eletricista, né, a gente percebe que se você pegar o vaso e afastá-lo e fixá-lo, por exemplo, na parede com um Teflon, né, que eu tenho a foto já, tá tudo desenhadinho para publicação, a resposta é muito melhor e a recidiva é quase zero. Então, isso vai dar um pouquinho de encheção de saco aí, porque o pessoal, o janeta tá muito arraigado, né? Mas, assim, eu procuro sempre ter a técnica cirúrgica, microcirúrgica, eu faço a risotomia quando bem indicado. Então, não é que você. Eu tenho um colega aqui que faz muita risotomia. Não é que você. A melhor técnica que você sabe. É a melhor técnica que o paciente precisa. Por exemplo, na esclerose múltipla, eu não vou fazer descompressão no trigêmeo, né? E se eu fizer na esclerose múltipla uma risotomia, ele vai recidivar mais fácil. Então, eu sei que você faz porque é menos invasivo, mas daí no outro ponto, se recidivar, você vai para neuromodulação, né? Eu tenho também um paciente que tem uma compressão trigeminal pelo nervo. Se você fizer a isotomia por radiofrequência, ele não vai ficar tão bom, porque a raiz, literalmente, do problema é a descompressão microvascular. Então, aí está a raiz do problema, é você ter a melhor indicação para o paciente. Eu tenho problemas de você não mandar o paciente para outro colega, às vezes que faz microcirurgia, que no meu caso lá só eu faço microcirurgia descompressiva, né? Ele não manda porque ele faz risotomia. Então o paciente acaba fazendo o tratamento que ele melhor sabe, não o que ele precisava, né? E se ele precisar de um Gamma Knife, eu vou e levo ele para Brasília também. Então eu tento resolver das melhores formas que ele precisa, não que eu sei melhor. Isso é um ponto chave no tratamento na neurologia trigêmea. Às vezes, assim, por mais tecnologia que você tenha, né, a seleção do paciente é o fator principal, né? Você viu aquela menina que virou notícia, a pior dor do mundo, pediu eutanásia. Ela caiu em vários desses procedimentos que você citou aí, e aparentemente não teve Só não caiu no sucesso. Gamma Knife, porque ela passou com a equipe, mas a nossa equipe. Você viu ela pessoalmente ou não? Assim? Não, ela passou com Ela é de a Alfenas ali, né, a região ali. Alfenas. Ela tá com ela tá, o médico dela é o presidente da Sociedade de Dor, né, um anestesista. Ela tem bomba de morfina, ela implantou eletrodo para dor, o Tiago foi lá implantar, Rogério, né, que ele pediu, o Tiago foi lá implantar. Geralmente eu entro com bucomaxilo, a gente abre aqui a Ah, região, sim, no gânglio de Gasser, né? Você a falou. gente entra por dentro da boca, o bucomaxilo faz o acesso, né, acima do alvéolo, aí eu fixo com a plaquinha e eu faço a Você punção tem só com. foto disso, Newton, Oi? documentado? Você tem fotos disso? Tenho, Passa. tenho, tenho. Pois Deixa eu. mande para a gente ver. Mando, mando. Muito Tem até interessante. no. Né? Muito Já te interessante. mando já já no WhatsApp, mas eu entro Não, com não, pô. o Quando Maxilo. você voltar. Ele faz acesso para mim e a gente coloca o eletrodo como se fosse uma risotomia. Questão da risotomia, mais uma vez tocando no assunto, eu não faço muito balão. Não sei se o Rogério faz. Eu prefiro fazer com o paciente acordado.
testar a região específica que ele está sentindo a dor e só ir fazer a ablação. Comentar, Rogério, alguma coisa? Não, eu acho que é semelhante ao que Newton pensa, para não ficar dizendo as mesmas coisas. Então, particularmente Natal há um viés relacionado a isso. O melhor tratamento é a descompressão vascular. Esse para o trigêmeo. O paciente, quando tem a recomendação da descompressão. Agora, localmente, vários colegas ficam com receio e acabam fazendo outros procedimentos. E aí o paciente tem um resultado inferior, né? Então, se você muda o que deve ser feito para o paciente em qualquer área, neurocirurgia funcional não difere disso, você vai cair os resultados, né? E eu acho que é isso localmente, mas as técnicas são ótimas. E a descompressão vascular é a melhor de todas, né? Quando a recomendação é essa, é de mais longo prazo, o Ângelo é quem faz todas as técnicas de neurologia trigeminal e você vê que, óbvio, há o risco de ter alguma complicação, mas a imensa maioria dos pacientes vão bem, no dia seguinte estão sem dor e ficam apaixonados pelo Dr. Ângelo, porque esses pacientes eles têm uma dor muito grande e a dor some, né? A dor some, é espetacular. É outra coisa que eu ia perguntar, Newton, até para Rogério também, né? Existem áreas da subespecializações da neurocirurgia que fazem intersecção com a neurocirurgia funcional, né? Eu sou da pediátrica, vocês sabem, né? Então, a questão da espasticidade é uma dessas áreas, digamos assim, né? E isso aconteceu aqui na nossa cidade, foi bem deselegante. Alguns colegas quiseram, no principal plano de saúde aqui, proibir outros neurocirurgiões de operarem um catálogo de cirurgias da neurocirurgia funcional, que tinha a cirurgia de espasticidade, praticamente sou eu o único a fazer aqui. Então, qual é a sua visão quanto a isso? É claro que um DBS, um eletrodo para epilepsia, tem que ser o neurocirurgião funcional. Isso aí ninguém. Tudo isso que você comentou aí na aula, né? Né, por Mas incrível que pareça, existem áreas de intersecção que, por exemplo, na Europa, as visitas que eu fiz a alguns serviços, eu acompanhava neurocirurgião pediátrico fazendo esse tipo de cirurgia, né? E, por exemplo, em Ribeirão Preto, quem faz essas cirurgias de epilepsia tem o Luciano, né, que faz a parte funcional, mas tem o pessoal da pediátrica também, né? Como é que vocês veem isso, essas intersecções, o é, futuro disso aí, né? E essas brigas de sociedade, né? isso na verdade, eu escutava muito, até um colega neurocirurgião pediátrico falando, ah, não posso. Tipo assim, eu formei em Botucatu, a gente tinha um centro de anomalias craniofaciais ali que a gente operava bastante anomalias. Acadêmico, Em então Bauru, assim, né? fiz com a neurocirurgia, ela te dá, você quer fazer DBS, pode fazer. Desde que, se você quiser chamar alguém para fazer consultoria e te ajudar, tal, não tem problema nenhum. O problema é a indicação correta. Ah, eu aprendi a fazer isotomia dorsal seletiva com o doutor Bernardo de Mônaco, no HC, em 2014, quando passei o R4 lá. É, e ele foi embora para os Estados Unidos, hoje está morando acredito que estava em Miami, agora foi para, acho que St. Louis. Ele estava no serviço do Rogério, vai poder me ajudar. Não sei se é o Dr. Mark, é um japonesinho que, se eu não me engano, faleceu esse ano. A técnica atual de isotomia Não, é do Park, né? É o Jay Park. Faleceu Park, ano isso, passado. Park. Parque, o Parque faleceu ano passado, né? E o Bernardo estava no serviço dele, né? Então, assim, provavelmente é o Com maior nome certeza. da nossa. Tem o Francisco, acho que do Piauí, que atua no AC, na ACD e no Piauí, né? Fazendo essa cirurgia. Mas quando o Bernardo foi embora, acabou ficando só. Em São Paulo ficou meio solto. Mas é uma área que você, tanto neurocirurgião funcional como pediátrico, vai atuar nisso aí. Impossível ter uma área que não tenha. Agora, implantar uma bomba de baclofeno, né, em alguns casos, você vai ter indicações.
Agora, o plano não pode obrigar, porque não é um RQE de neurocirurgia funcional, não existe um RQE de neurocirurgia pediátrica, né? Agora, por exemplo, eu brinquei com esses dias, vou Mas tem de dor, né? De dor tem, né? embolizar um aneurisma. Aí tem o RQE endovascular. É, de novo, concordo com o que o Newton falou. O que existe é que tem uma parte associativa, política, e de tentar fazer reserva de mercado. Mas, não tomar muito tempo, isso não pode. E, na verdade, qualquer um que faça isso corre o risco de um processo, porque a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia foi processada e perdeu por este motivo, por tentar fazer restrição. Não pode. Nós podemos concordar ou não, a gente pode ficar discutindo no bar, mas o fato é que a legislação e o que o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, que são as entidades maiores, regem, elas não nos deixam fazer isso. Então acaba a conversa, não pode. Se você é médico, você pode, se você tem um treinamento adequado. Então, se você é neurocirurgião pediátrico, você tem um treinamento adequado e você quer pôr um DBS para distonia em criança, você quer fazer uma cirurgia de epilepsia em criança, você quer tratar uma especificidade de criança, você tem um tratamento adequado, você deve fazer, tá? E tem isso com várias áreas, né? Com cirurgia de nervo periférico também, com funcional, com plástica, com outras. Bem, não pode. Quem tem a formação adequada, quem está regulado para exercer medicina no Brasil e quem sabe tratar os pacientes, teve treinamento adequado, deve tratar o paciente. Né? É semelhante ao que Newton falou. A gente não pode recomendar para o paciente aquela técnica que é melhor para a gente. Então, a gente tem que deixar o paciente ser tratado por quem tem treinamento para poder cuidar dele, seja quem for, seja eu ou seja o meu concorrente. Você, Newton, tem uma coisa que é uma coisa louvável que caiu no seu destino, que é se casar com a neurofisiologista, né? Não é não, Rogério? Isso aí Foi programado. quis Deus, isso Não, aí, isso é eu que uma vantagem orientei, né? evolutiva absurda, né? Eu dei a dica, né? Eu dei a dica para ela que ela tinha feito epilepsia, né? E o casal Cuquier já tava, não tem espaço para, Ah, né? Já tem o casal Cuquier já. Eu falei assim, não, a gente, para onde a gente for, a gente precisa de um neurofisiologista intraoperatório bem formado, né? E aí as coisas foram se encaminhando. Ela sentou do lado de uma menina que fazia fellow com a Silvia e aí já foi. E já mandou, fez entrevista, já fez tudo, já começou. é outra coisa que a gente que mora num local mais pobre, né? Para vocês dois aí, né? Quando é que vocês pensam no contexto social e ambiental de onde o paciente mora, para indicar um procedimento de grande tecnologia que requer um follow-up close, né, próximo, que o paciente, por nível educacional, ele não vai fazer, né? Assim, nos congressos é muito bonitinho, a gente vê a aula valorizando a CIF, tem que respeitar o ambiente do paciente, mas no dia a dia bate no consultório de vocês e tome-lhe eletrodo, né? Tome procedimento. Vocês se preocupam, eu estou generalizando, tá? Não estou falando de vocês dois, não. Mas na tua região aí, Newton, tem locais pobres também, né? Tem muito índio, né? Ali, ali, sei lá, mais para Dourados ali tem fronteira, bastante. né? Uhum. Como é que Minha você esposa é vê paraguaia, mas isso? não é índia, mas é paraguaia. Até sua esposa é paraguaia, né? Se não me engano. É, é. Como é que vocês veem essa parte aí? Quando é Assim, que por exemplo, freia a indicação, né? o estado é muito grande, né? Por ser muito grande, a gente tem que optar, por exemplo, em primeiro lugar, aquela questão do DBS ou lesão, né? Então aí eu já começo a selecionar alguns pacientes para lesão. Graças a Deus, por exemplo, o VNS, que é o estimulador do nervo vago, nós temos terapias hoje com telemetria, né? Até o chinês lá, né, Rogério, tanto o PINS quanto o Richena tem telemetria. Para mim é uma mão na roda. Que paciente de Coxim, que é lá no extremo norte do estado, é bastante grande o estado, né? E basicamente vem tudo para mim.
E às vezes o paciente do Paraguai, lá embaixo, eles vão fazer telemetria muito mais fácil. Eu faço atendimento por vídeo, isso facilita muito para mim, né? Então tem que selecionar sim, porque senão vai dar dor de cabeça. Esse é um ramo que eu falo, ó, implantou eletrodo, vira teu filho, não importa a idade. Então você tem que ter, em primeiro lugar, muita paciência, né? Você tem que saber aonde é que você está entrando, porque é muita responsabilidade, né? É, Eu o, falo uma bomba de baclofeno, de morfina mesmo, né, que vocês colocam bastante aí. então, É é uma isso que eu ia dizer. bronca. Pode falar. Você, o paciente ele tem que ter condições de voltar e ter follow-up, e ter reavaliações, né, mais frequentes do que se ele não tem um dispositivo eletrônico. É isso com todo dispositivo eletrônico, né? O marca-passo cardíaco é exatamente a mesma coisa. Você tem que balancear caso a caso, tá? Também para não deixar o paciente sem a terapia, né? Então aí tem algumas estratégias. O paciente que tem menos capacidade de compreensão. Então, talvez você eleja colocar um dispositivo, um neuroestimulador com bateria não recarregável, porque ele não tem que manipular. Colocou, ele vai funcionar, acabou. Se alguns desses dispositivos, né, então o estimulador do nervo vago, ele tem dois fabricantes que você pode fazer ajuste com o sinal de internet, é bastante simples. Então, você diminui muito essa demanda, e você resolve esse problema, né? O DBS, um dos fabricantes, também tem telemetria, né? E aí pode fazer também a programação à distância, o acompanhamento à distância. Então, aí nesses casos, nessas especificidades, eu acho que aí é utilizar esses dispositivos por esse motivo, por uma necessidade do paciente. Se o paciente não tem a menor condição de entender que vai ter uma prótese eletrônica, né, implantado, não tem condições de voltar, e aí eu acho que você tem que pensar nos procedimentos ablativos para também não deixar de tratar o paciente, porque aí o procedimento ablativo ele não requer essa manutenção continuada da prótese eletrônica, porque ela não existirá, né? Eu tenho mais duas perguntas rapidinho, porque passou do tempo, né? Você já implantou bomba de baclofeno intraventricular, Newton? É uma coisa. Tem um caso. Eu acho que o Eu, Bernardo de Mônaco fez isso já. o alho também. O alho que Você me já teve algum orientou. caso? É, Eu conversei com o paciente, porque assim, o paciente tem uma parada cardíaca e tem espasticidade com muita espasmo facial, inclusive com deslocamento de mandíbula e tal. E aí eu acabei colocando o terceiro ventrículo. Muita gente coloca por neuronavegação ou estereotaxia. Eu acabei colocando estereotaxia, a estereotaxia deu um probleminha, eu implantei mão livre e ficou no local, né? Aí Você teve a coloca no infecção do terceiro catéter, ficou ventrículo, muito né? bem. Teve infecção Sim. do catéter dentro do ventrículo. Aí essa infecção do catéter eu tirei o mesmo paciente, eu tirei esse catéter e aí eu conversei com o Alho e falei assim, ó, coloca por baixo e sobe até passar do forame magno, que vai dar quase a mesma coisa. Fiz assim e aí ficou bom. Dá trabalho, Não né? tão bom inicialmente. Hã? Dá um trabalhinho chegar lá em cima, né? Se o paciente tiver Mas óculos acabou dando certo. aquelas coisas, né? É, acabou dando certo. Ah, já que você citou bomba de baclofeno, bom, e aí as bombas de medicação, né, geralmente é morfina ou baclofeno, elas demandam uma manutenção com bem maior atenção. Você vai ter que repor o medicamento, varia, mas a cada 3 meses, vamos colocar em média. E com o cuidado que se você não repõe a tempo, né, e acaba, esses pacientes terão problema graves, alguns podem parar na Uhum. UTI, né? Até porque a Principalmente. medicação, a medicação ela tem uma validade fora do nosso corpo. O nosso corpo com a temperatura em média 37,5, essa validade da medicação acaba caindo o período, então eu acabo trocando sempre 3 meses mesmo. Né? E aí isso é uma coisa muito importante, né? Se o acesso do paciente, seja por distância, por conhecimento, por nível financeiro, pelo plano dele, pelo SUS, não permitirá ele ficar trocando e reabastecendo a medicação, talvez você não possa oferecer o tratamento, porque o paciente vai ter o potencial risco de piora e risco de morte
né, ficar sem o baclofeno de uma hora para outra, né? E, Isso é um perigo que teve uma época que faltou baclofeno no mercado, né? Então, para né, vocês que moram aí no Sudeste é Fitofarma. mais fácil, né? Mas para a gente aqui dá medo, né? Porque Para é uma mim que situação moro muito do lado do chata. Paraguai, Um baclofeno paraguaio. tive que lançar a mão aqui do Paraguai. E para concluir, Newton, qual é o resultado, assim, quão bom é o Gamma Knife na psicocirurgia, né? Principalmente para toque, depressão refratária. Você já teve algum caso, assim? Eu sou casado com uma psiquiatra, né? Ela tem uns casos Olha isso. graves e Rogério sabe disso. Na nossa região ainda tem aquele preconceito, como você comentou na aula da psicocirurgia do século passado, né? Quanto efetivo é a Gamma Knife? Eu acho bem interessante o método aí, né? O bom do Gamma Knife é porque assim, eu acho que o Rogério vai confirmar, mas assim, imagina que você vai fazer às vezes múltiplos alvos. O paciente às vezes não dá direito a você fazer, vou fazer esse alvo aqui, e se não ficar bom, eu vou voltar e fazer outro alvo. Então muitas vezes a gente faz múltiplos alvos de primeira. Você fazer o cálculo de vários alvos de primeira para estereotaxia, vamos dizer que vai demorar bastante, né? São vários alvos. No Gamma Knife, a facilidade que a gente só desenha como se fosse o pentezinho lá no computador, o volume da lesão onde a gente quer, desenha isso aí, joga o físico do próprio aparelho, é um físico que faz o cálculo da dose que vai atuar ali. A gente fala, ó, eu quero tanta dose isso aqui. Ele vai falar, não, é possível fazer isso aqui de uma vez só. Ele vai lá, bota o paciente no aparelho e faz. Para um paciente psiquiátrico agressivo que tem, às vezes, que fazer sedação, é uma mão na roda, você faz uma lesão só. Eu estava até conversando com o Thiago, o loirinho que era que é daí, o Thiago, neurocirurgião funcional também. O Thiago estava conversando comigo no congresso, falou assim, cara, faz Gamma Knife. A agressividade que ele tá lá, né, ele tem um caso lá, falou, ó, pega o parecer de dois psiquiatras, entra no comitê de ética do CRM e aí faz o tratamento. Mas aí eu falei, ó, faz múltiplos alvos, se você quiser, a gente faz em Brasília, se você quiser. Agora, como é que faz para levar um paciente em Brasília agressivo, né? Daqui de Campo Grande para Brasília, você vai de carro, né? Agora para Natal é mais complicado. eu concordo. O resultado é bom e o Gamma Knife, se comparar ao Linac, para o cérebro é melhor. O problema é que é um equipamento que fica só para neurocirurgia e você não consegue pagar em vários centros. Você tem que ter um centralizado. E o Linac você tem uma usabilidade enorme na oncologia e é como a máquina e os hospitais pagam por ela e aí permite você fazer também alguns procedimentos, né? É isso. Pessoal, acho que está na hora de encerrar. Eu vou passar a palavra para os presidentes da Liga aqui, e os cicerones aqui da reunião. E quando encerrar, a gente para a gravação. Fique à vontade aí, Luiz, Pedro, Flávio, podem falar. Gostaria mais uma vez de agradecer ao Dr. Newton, ao Dr. Rogério, pela presença e disponibilidade, que foram imprescindíveis para a nossa comemoração. E, em nome da Liga, gostaria de agradecer todo o esforço e todo o conhecimento transmitido para a gente. Acerca do formulário de presença, está sendo enviado agora no chat, também será enviado via e-mail e via grupo. A palavra passe solicitada será Gamma Knife, uma coisa que foi extremamente falada e citada pela gente, então Com essa dois será a M's ou nossa com um M só? Gamma Knife, Escreva aí que eu não sei escrever isso, não. Gama com dois só com dois M's, tá? Eu vou deixar escrito aqui no grupo também. Knife, N-A-I-F-E, Knife, tá? E Quer falar agora, alguma só coisa? trazendo
Só mais um aviso para os nossos telespectadores: nosso processo seletivo está com o edital lançado, está com as vagas disponíveis, tudo já feitinho. Então, quem tiver interesse em ingressar na Liga Acadêmica de Neurocirurgia do Rio Grande do Norte, é só entrar nas nossas redes sociais, aderir ao processo seletivo, que já tem data marcada, e ingressar, estudar e ingressar. P1 não pode se inscrever Vou me porque nós inscrever. temos um pré-requisito, que é neuroanatomia. Tá bom, pessoal, acho que vamos encerrar que o pessoal tá no fuso horário bem diferente aí. Eles ainda vão para balada hoje aí na Ah, Itália, em Londres, né? E a gente vai seguir a vida aqui no país deles, né? Não é não, Nilton? Obrigado aí mais pessoal, uma vez, viu, meu amigo? já E, já volto pro Velho Oeste. Obrigado. e quando eu precisar, eu vou aperrear vocês dois aí. Rogério é meu sócio, é mais fácil, né? Aí Tamo você junto. mora longe, né? Obrigado aí, viu, Rogério? Desculpa aí qualquer coisa. Obrigado. Não, que é isso. Obrigado. Obrigado realmente pelo convite da Liga. Obrigado, Ângelo Newton. Prazer revê-lo de novo. Eu que Um agradeço. abraço para todos. Fiz questão de participar, né? Valeu, Nilton. Muito obrigado, um abraço a todos. Vou interromper a gravação e encerrar. Até mais.